Bem-vindos! Que bom ter a companhia de vocês para mais um, podemos chamar de nosso Café com Fé. Hoje o papo é sobre Gênesis capítulo 12. A fonte é o próprio texto bíblico, claro, e a nossa ideia aqui é, desvendar juntos essa história da chamada de Abrão por Deus, a viagem dele e aquela passagem meio complicada pelo Egito. Vamos nessa! Então tudo começa com Deus chegando para Abrão com uma ordem assim, bem direta, né? Sai da sua terra, deixa parentes, casa do pai e ir para uma terra que ele nem sabia qual era. E junto com essa ordem vem promessas, gigantescas. Deus fala, farei de você um grande povo, vou te abençoar, seu nome vai ser famoso e, o mais forte talvez, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É muita coisa, né? Exige bastante. O que é fascinante aqui, assim, é o peso dessa chamada. É um convite para uma fé radical mesmo. Tipo, largar toda a segurança que ele conhecia, a terra, família, por uma promessa futura num lugar estranho. E olha que interessante, a promessa inicial é incondicional. Deus diz, eu farei, não é se você fizer, eu faço. E essa bênção, desde o comecinho, já tem um alcance universal. O que é bem notável, né? Considerando que foi uma escolha específica, a de Abrão. Você falou dessa natureza incondicional. Isso é, assim, comum nesse tipo de chamado na Bíblia ou tem algo especial aqui com Abrão? Olha, aqui é particularmente forte. Existem outras alianças, outros chamados, claro, mas a forma direta, sabe? E a amplitude dessas promessas para Abrão, elas formam um pilar para tudo que vem depois na Bíblia. A ênfase está na iniciativa de Deus, na fidelidade dele. Entendi. E o Abrão? Bom, ele vai. Com 75 anos, ele parte de Harã, leva Sarai, o sobrinho Ló, todos os bens e vai para Canaã, como o Senhor lhe ordenara. Chegando lá, em Siquém, o texto faz questão de dizer: os cananeus estavam na terra, não era uma terra vazia. Mesmo assim, Deus aparece de novo e confirma: a sua descendência darei esta terra. E a reação de Abrão? Construir altares? Primeiro em Siquém, depois entre Betel e Ai. Marcando presença, né? Adorando ali. Exato. A idade dele, 75 anos, já ressalta o tamanho do passo de fé. E os altares, não eram só atos religiosos. Eram quase como fincar uma bandeira simbólica, sabe? Reivindicando a promessa num lugar que já tinha dono. Isso já estabelece uma tensão logo de cara. A promessa de Deus versus a realidade ali concreta da ocupação cananeia. A gente vê um padrão começando. A fé se mostrando em atos, adoração, movimento, mesmo com dificuldade. É forte essa demonstração inicial de fé, sem dúvida. Mas a vida raramente é só obediência retinha, né? Logo vem um teste bem diferente. Uma fome severa em Canaã. E aí Abrão tem que descer para o Egito. Pois é. E é aí que o medo aparece forte. Ele olha para Sarai, que o texto diz que era muito bonita, e pensa, vou me matar por causa dela. Aí ele tem a ideia, né? Pede para ela, olha, diz que você é minha irmã. Para se proteger. Uma solução bem humana e cheia de problemas. Sim, bem humana. E a coisa complica mesmo. Sarai é levada para o palácio do faraó e o Abrão, ironicamente, ele é super bem tratado, ganha presentes, riquezas, tudo por causa dela. Aqui a história fica realmente interessante, porque entra a ação de Deus. O texto diz que Deus envia graves doenças para o faraó e para a casa dele, por causa de Sarai. E é isso que faz a verdade vir à tona. O faraó descobre tudo, chama o Abrão e basicamente dá uma bronca nele. O que você fez comigo? E no fim, manda Abrão e Sarai embora. Expulsos, mas com todos os bens que ele tinha ganhado lá. Nossa, é um episódio que deixa a gente pensando, né? Primeiro, aquela fé radical para sair de Harã, depois esse medo todo e o engano no Egito. Como você vê essa dualidade, a complexidade da narrativa, né? É um contraste bem claro. A fé inicial e logo depois o medo levando a uma mentira que coloca Sarai em risco. E tem essa ironia, ele enriquece justamente por causa da falha moral dele. Mas, acima disso tudo, eu acho que a narrativa quer destacar a ação soberana de Deus. Quer dizer, Deus agindo para proteger os planos dele,
proteger Sarai, a linhagem da promessa, mesmo com a falha humana ali tão evidente. Interessante isso da soberania divina. Ao mesmo tempo, a bronca do faraó mostra que a atitude de Abrão teve consequências éticas reais, né? Não é como se Deus simplesmente apagasse o erro dele. Exatamente. O texto não passa pano para a falha de Abrão, não. A repreensão do faraó é mostrada como justa. E isso levanta uma questão importante, eu acho, sobre como essa fragilidade humana e os planos divinos convivem. Muitas vezes de forma tensa. A proteção de Deus não anula a responsabilidade da pessoa, nem as consequências do que ela faz. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nesse capítulo 12, tem a chamada radical, baseada na fé e na promessa. Depois a jornada inicial, marcada pela obediência, pela adoração com os altares. E aí, esse desvio no Egito, que expõe essa tensão entre o medo e a fé. E claro, a proteção de Deus que continua ali, apesar da falha humana. Fica claro que Abrão não começa essa história como um herói perfeito, né? Longe disso. Precisamente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão, sabe? Como é que essa dinâmica entre a promessa de Deus e a realidade cheia de desafios, entre a fé e o medo, como isso acontece nas nossas próprias jornadas? O que essa complexidade toda de uma figura como Abrão, logo no começo da história dele, nos ensina sobre, sobre liderança espiritual, sobre a relação com o sagrado. Parece que inclui tanto a confiança quanto a fraqueza, né? Fica aí pra gente pensar. Ótima provocação pra gente levar. Bom, na nossa próxima análise a gente continua essa caminhada com Abrão, lá em Gênesis capítulo 13. Obrigada pela companhia hoje e até a próxima!